Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a sentença arbitral estrangeira, que é o último capítulo da Lei 9.307, a Lei de Arbitragem no Brasil. Ela é de 1996. São dois os tópicos que a gente precisa trabalhar na hora de tratar da sentença arbitral estrangeira. É simples. O primeiro deles, sobre a internalização de normas. A gente tem que diferenciar o que é uma norma geral de o que é uma norma aplicada a um caso concreto. Em segundo lugar, a gente fala sobre o reconhecimento ou sobre a execução de uma sentença arbitral estrangeira no Brasil. Meu nome é Daniel Ishihara, sou professor de Direito, leciono essa disciplina há mais de 10 anos, e aqui a gente está encerrando o último dos capítulos da Lei de Arbitragem, uma série de vídeos que começou com acesso à justiça, falando também de negociação, de conciliação, mediação e por último a gente fala agora de arbitragem. Novos vídeos virão. Para ter acesso a esses vídeos, assine o canal, curta, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar para outras pessoas que estão estudando esse mesmo assunto. O primeiro ponto, então, nesse nosso vídeo é tratar da internalização de normas. Aqui é importante a gente saber que podemos falar de normas gerais, ou seja, normas que se aplicam a indivíduos de forma genérica, e a gente pode tratar de normas aplicadas a casos concretos, ou seja, essas normas vão valer apenas para as partes que se submeteram àquele procedimento, no caso que a gente está conversando aqui, aquele procedimento arbitral. A sentença, ela gera uma norma e quem deve obedecer à norma é aquele indivíduo que se submeteu à arbitragem. Aquela norma não vale para todos, não tem o efeito erga omnes, não tem o efeito que se aplica a todos os demais indivíduos. Quando a gente fala de internalização de normas gerais, a gente está falando daqueles tratados internacionais, então essa internalização de uma norma geral, a gente não está falando aqui de arbitragem ou de uma sentença arbitral, a gente está internalizando um tratado internacional. Esse tratado é internacionalizado em 3 etapas. Primeiro, o presidente da República celebra aquele tratado internacional, isso está na nossa Constituição Federal, artigo 84, compete ao presidente da República celebrar esses tratados. Ele já até diz, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. É a segunda etapa aqui, a celebração do Tratado Internacional depois tem que passar pela aprovação pelo Congresso Nacional. Além de estar escrito lá nas competências do presidente da República, a gente também encontra no 49, que traz as competências exclusivas do Congresso Nacional, resolver sobre os tratados, acordos que forem assinados em nome do Brasil. O terceiro passo, e aí o último depois de aprovado pelo Congresso Nacional, ele volta para promulgação pelo presidente da República, então a gente volta a olhar lá para o artigo 84, mas agora no inciso 4 ele deve promulgar aquelas normas, as leis, para que elas possam então produzir efeitos no território nacional. São essas as 3 etapas para a internalização de uma norma geral. O último ponto que eu trago para vocês aqui é que existe também uma exceção, que é aquele tratado que trata de direitos humanos. Ele vai ter um status de emenda constitucional. Isso está lá no artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º, que diz que se a Convenção Internacional tratar sobre direitos humanos, ele não vai ter aquela necessidade de promulgação pelo presidente da República. Ele vai ser aprovado pelo Congresso, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos. Tem um foro privilegiado para isso, 3/5 dos votos, e aí ele vai ganhar o status de uma emenda constitucional. Isso foi incluído em 2004 pela emenda constitucional número 45, então nem sempre aquele roteiro de 3 etapas vai ser seguido na hora de se internalizar uma norma geral. Aqui, tratando de arbitragem, a gente fala da internalização de uma norma que é aplicada ao caso concreto. Algum árbitro lá no estrangeiro, não é no Brasil, a gente está tratando de sentença arbitral estrangeira, então esse árbitro ele analisa um caso concreto, uma empresa A disputando com uma empresa B, e aí ele então aplica normas, aquelas normas que as empresas escolheram para que o árbitro aplicasse, Lembra que a autonomia das partes é alta na arbitragem. Essas leis de arbitragem que a gente trabalha na 9.307 no Brasil, elas seguem um padrão internacional que faz com que as arbitragens em outros países sejam mais compatíveis com a arbitragem brasileira. E aí com isso a gente gera uma rede de arbitragens pelo mundo em que fica mais fácil de você internalizar sentenças estrangeiras para os países que têm leis parecidas, Então essa que é a lógica de trabalhar com uma lei arbitral mais ou menos homogênea ao redor do mundo, Eles criam uma rede de países com possibilidade de internalizar aquela sentença arbitral. Então aquelas empresas que com sua autonomia das partes
escolheram determinadas normas, um árbitro foi lá, aplicou essas normas àquele caso concreto daquelas duas empresas e essa sentença arbitral então precisa ser reconhecida ou executada no Brasil. Aí a gente vai estar falando de uma norma que se aplica àquela empresa A e àquela empresa B, não se aplica a todos, como é o caso de um tratado de direito humano, não se aplica a todos como outros tratados ou convenções internacionais. Então, como que acontece essa internalização de uma norma aplicada? O primeiro passo primeiro, acontece sentença arbitral estrangeira. A nossa lei de arbitragem diz, inclusive, no 34, parágrafo único, que é estrangeira aquela que foi proferida fora do território nacional. Até aí nenhuma grande novidade, bem intuitivo. Aí depois vem, para a internalização dessa sentença arbitral no Brasil, a parte interessada precisa fazer esse requerimento, ele precisa peticionar. Então, a parte vai querer, então, a homologação dessa sentença arbitral que foi proferida no estrangeiro, vai fazer uma petição inicial nos moldes do que o nosso Código de Processo Civil manda. E ele vai pedir, então, uma sentença homologatória pelo nosso Poder Judiciário. Nota aí que quando a gente fala de sentença arbitral estrangeira, a gente não tem aquela mesma situação que acontece na sentença arbitral brasileira, que não precisa de homologação pelo Poder Judiciário. Quando a gente fala de sentença arbitral estrangeira, para que ela possa ser reconhecida e executada no Brasil, ela precisa sim de homologação pelo judiciário. É o passo que a gente vê em seguida. Esse terceiro passo é a homologação pelo STJ. Então é importante que se saiba que o tribunal competente para isso é o Superior Tribunal de Justiça. Isso foi mudado de forma literal na Lei 13.129 de 2015. Mas antes disso, a competência já foi do STF e foi alterada pelo STJ em 2004. Tá? Então, naquela mesma emenda constitucional 45, que eu mencionei agora há pouco, a emenda constitucional modificou a nossa Constituição, retirando das competências do STF, esse trecho que está aqui em vermelho na tela para vocês. O STF tinha a competência, pelo artigo 102, né, inciso 1, a linha H, de homologar sentenças estrangeiras. Então, quando uma emenda constitucional, lá em 2004, revogou essa competência do STF, automaticamente a competência para homologar sentença estrangeira, sentença arbitral estrangeira, passa a ser do STJ, que ganha então essa competência por conta dos resíduos, né? Ele tem competência residual em relação ao STF. Quando o STF abre mão, digamos assim, dessa competência, então resta ao STJ. Desde 2004, essa é a conclusão aqui, né? Desde 2004, então, a competência já era do STJ. Em 2015, pela Lei 13.129, só o que a gente teve foi a atualização da redação daquela lei de arbitragem, que ainda trazia, desde 2004 até 2015, ela trazia de forma errônea um texto literal dizendo que a competência era do STF. Ainda bem que em 2015 corrigiram essa situação para adequar as competências definidas pela Constituição Federal no artigo 102. Então vocês viram aqui sobre a internalização de uma norma geral ou de uma sentença arbitral estrangeira, que é a aplicação da norma a um caso concreto. O segundo e último passo na hora de trabalhar, de estudar, né, a sentença arbitral estrangeira, é falar sobre o seu reconhecimento ou execução. É necessário distinguir uma situação da outra. O artigo 34 diz lá, a sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil, aí de acordo com os tratados internacionais, com eficácia no ordenamento interno, e na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei, a lei de arbitragem. O que é o reconhecimento de uma sentença arbitral e o que é a execução de uma sentença arbitral? O reconhecimento nada mais é que a validação dessa coisa julgada, né, dessa sentença arbitral estrangeira, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, se a empresa, uma determinada empresa estava em uma arbitragem litigando contra a empresa A, uma empresa, por exemplo, a empresa Alstom, dizendo que Alstom e Areva são a mesma empresa internacionalmente, isso precisa ser reconhecido por todos, para que essa empresa, que é a mesma coisa que a outra, não então simulem algumas situações, como por exemplo, de competirem entre si numa licitação, ou quando você vai dar orçamentos distintos para um mesmo projeto de engenharia elétrica, aí você pega um projeto de uma empresa e de outra, se elas são as mesmas,
se as duas empresas são a mesma, isso não deveria valer como dois orçamentos distintos. Enfim, essa sentença arbitral estrangeira definiu então, no seu dispositivo, naquela parte final da sentença, disse assim que considere a empresa a mesma que a empresa B para todos os fins de participações em licitações públicas ou contratos com governos ao redor do mundo. Então, a Áustria e a Areva passam a ser, são só exemplos que eu estou mencionando aqui, claro, mas passam a ser consideradas a mesma empresa. Para que isso seja internalizado e produza efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, essa sentença então precisa ser reconhecida, tá? Então ela vai ser meramente reconhecida, não há o que fazer, ninguém tem que registrar um documento num cartório dizendo a empresa A e a B são a mesma para todos os fins. Ninguém vai precisar fazer isso, basicamente é homologar no STJ aquela sentença arbitral estrangeira e a partir daí, no território nacional, aquelas duas empresas seriam consideradas como uma só. Resultado disso, elas não poderiam competir, as duas entrarem numa mesma licitação, por exemplo, né, e competir entre si. Isso seria considerado um ato fraudulento diante de uma sentença arbitral como aquela. Segundo passo é a gente entender o que é a execução de uma sentença arbitral estrangeira. E a execução é o uso do nosso aparato estatal para satisfazer aquela pretensão reconhecida, ou seja, satisfazer o pedido da parte que foi atendido na sentença arbitral estrangeira. Uma parte... Imagine ali uma disputa entre duas empresas em que a empresa A disse que a empresa B deveria passar um prédio na Avenida Paulista para o nome da empresa A. Isso é uma discussão lá no estrangeiro, né? Prédios ao redor do mundo deveriam passar daquela empresa B para a empresa A. E a sentença arbitral lá no estrangeiro disse: A tem razão, B tem que passar para nome de A a propriedade de determinado prédio lá na Avenida Paulista. Quando a sentença arbitral estrangeira é proferida, então algum representante, o interessado, essa empresa A, ela precisa executar essa sentença no Brasil. Ela vai homologar a sentença lá no STJ e o STJ então vai enviar a sentença homologada para o órgão jurisdicional competente para executar aquela ordem. Então lá em São Paulo, né, a norma da sentença, que é de passar a propriedade do prédio da empresa B para a empresa A, ela vai ser executada no Brasil. Não é um mero reconhecimento, agora a gente precisa do uso do aparato estatal, a gente precisa do uso do poder de polícia estatal, da força do poder judiciário, quando ele manda que algo seja cumprido. Note que o Poder Judiciário aqui ele não vai dizer se aquela sentença foi correta ou não. No máximo, ele verifica se ela foi proferida em termos que não sejam contraditórios, não sejam opostos à ordem nacional, ao ordenamento jurídico nacional. Ele não vai julgar rejulgar o mérito, né? Ele vai aceitar o mérito do que o juiz arbitral estrangeiro proferiu naquela sentença. Esses são os dois tópicos que a gente trabalha ao estudar a sentença arbitral estrangeira, e aí com isso a gente encerra o último dos capítulos sobre a sentença arbitral. Teremos mais vídeos sobre a arbitragem. Para ter acesso a esses vídeos, vou preparar ainda em tema surpresa para vocês, mas assinem o canal para receber esses vídeos. Em dezembro teremos pelo menos mais um, em janeiro mais outro. E então, assinando o canal, você vai ter acesso a esses vídeos assim que eles surgirem. Aos alunos de Direito que tem nesse vídeo, o último vídeo antes das provas finais, desejo sucesso nessas provas finais, não só da disciplina de meios adequados de resolução de disputas, como também das outras, e que enxerguem por meio dessa série de vídeos, né, desde acesso à justiça, a negociação, conciliação, a mediação. Dentro da mediação, a gente falou de um pouco sobre justiça restaurativa versus justiça retributiva, e depois a gente tratou de uma série de vídeos sobre arbitragem que enxerguem que trabalhar pela justiça não é simplesmente virar um processador de litígios diante de uma máquina estatal, Poder Judiciário, que tenham com essa série de vídeos uma noção de que cada parte ela pode ser vista como um indivíduo com interesses próprios e que podem merecer uma forma de processar suas disputas de um jeito mais individualizado, seja com um meio diferente de resolver suas disputas, uma conciliação ou uma arbitragem, seja por meio de normas ou de linguagens específicas para cada caso. Então, uma pessoa ao servir a justiça, ela não simplesmente processa no Poder Judiciário a demanda dos seus clientes. Ela busca, sim, o meio mais adequado de resolver a disputa do seu cliente. Obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.